Ajeitei 2 cômodos da minha casa. Na verdade, um cômodo eu fiz 2. Um cômodo que eu dividi em 2. Eu tenho uma espécie de biombo feito de pallet, que aí eu faço uma parede falsa. E aí eu divido o meu quarto em 2 para poder fazer 2 ambientes. E aí, tem alguém que assistiu a aula que eu fiz gravada? 1 hora e 40 minutos. Na verdade, é o tempo da nossa aula física, né? E aí, no vídeo passa muito rápido para mim, porque como eu estou mostrando coisas, aí, enfim, eu fico empolgado e etc. Só que o que acontece? Uma aula daquela dá tanto trabalho para gravar e depois editar. Aí o que acontece? No final das contas, dá tanto trabalho para gravar que aí meu desejo é fazer logo tudo de uma vez. Grava logo 2 aulas, 3 aulas juntas para poder não ficar gravando várias vezes. Porque eu tenho que ajeitar cenário, tenho que ajeitar som, microfone. Por exemplo, eu estou aqui com vocês, deixa eu ver se dá para eu mostrar. Ó o microfone Shotgun. Ó, aqui, ó. Isso aqui é uma outra câmera que eu posso colocar no meu próprio celular, né? Que eu até mostrei na outra aula. Meu celular vira uma câmera externa, entendeu? Via Wi-Fi. Aí eu vou mostrar para vocês aqui esse cenário que eu fiz, que é para dar aula. O meu microfone Shotgun. Aqui no caso é para o som não vazar, né? Fica um som adequado para como se fosse um estúdio, né? E aí fica bem legal. E aí eu fiz aqui atrás, ó, tem uma mensagem aqui para vocês, ó. Então, ó, aqui é o meu, como se fosse o meu estúdio, meu local de trabalho. A minha câmera, né? A ideia era que realmente a gente transformasse, não somente a ideia da reciclagem, né? Mas a ideia de ressignificar, né? Que é diferente. A reciclagem, às vezes, você faz por uma necessidade. Mas, assim, o que eu quero dizer? Que a reciclagem é por uma necessidade, você reutiliza, por exemplo, uma embalagem de sorvete, por necessidade, você utiliza para colocar uma outra coisa. Colocar os salgadinhos quando você vai para a festa de aniversário da galera. Aí o que acontece? O ressignificar seria, na verdade, pegar um produto e criar uma outra ideia, fazendo um novo produto para uma utilidade que é diferente. Por exemplo, uma embalagem de sorvete serve para quê? Para colocar alguma coisa. Então, se você coloca uma outra coisa, você continua usando como recipiente. Então, não mudou nada no conceito. Um pote de sorvete, se você faz com que ele seja um refletor de luz, que dependendo do plástico pode até ser usado. Por exemplo, você pega um cabo de vassoura e você faz um tripé ou uma vara de boom, é totalmente diferente, entendeu? Então ele antes era um cabo de vassoura que servia para varrer a casa. Agora não, ele é uma vara de boom que serve para colocar um microfone. Que massa! Eu estava perguntando aqui para quem já estava, né? Quem foi que teve coragem, audácia de assistir a minha aula de 1 hora e 40 minutos. Lá eu falei tanto uma parte teórica sobre a questão de gravação de vídeo até em casa, usando coisas da própria casa. E aí, da metade para frente, eu tentei mostrar a parte técnica, mostrei mesa de som, mostrei como é que eu uso a câmera. Eu faço uma câmera Wi-Fi, até acabei de mostrar aqui para os meninos que já estavam também. Eu consigo colocar uma câmera Wi-Fi, que aí, no caso, eu vou ter que mostrar para vocês fisicamente, né? Porque aqui, para eu mostrar isso agora, assim, nem todos têm computador para tentar fazer também, e aí não é legal. Mas a gente pode fazer uma oficina quando voltarem as aulas e a gente tiver segurança, a gente pode fazer uma oficina ao vivo também. Aí o que acontece? Eu mostro também iluminação. Bem-vinda, Eduarda. Eu mostro iluminação, mostro a questão das cores, mostro um pouquinho a questão do cenário. E aí hoje eu preparei para vocês, que eu até prometi naquela última aula, eu prometi que ia fazer com vocês um cenário. E aí eu preparei uma espécie de cenário aqui para vocês, até mostrei já para quem chegou, mostrei o cenário que eu estou agora, e eu preparei um outro cenário, que é um outro ambiente aqui, do lado de onde eu estou, que eu preparei um cenário para vocês também. Deixa eu ver se eu mostro aqui de novo para quem chegou por último o que eu estou usando, só para entender. Vou trocar aqui a câmera para mostrar para vocês. Deixa eu ver se é essa. Não, essa não. Pronto. Então aqui, ó, o computador que eu estou usando aqui, o microfone.
microfone, e aqui o cenário que eu tô. Né, tem uma mensagenzinha ali atrás. Eu não ajeitei os livros, não, porque, né, na verdade, não era a intenção mostrar livro nem nada. Eu tenho umas câmerazinhas ali e tal. A minha própria câmera com mesa de som. Meu ambientezinho de estúdio. As paredezinhas para barrar Então, bordado. Ai, que para É, um bordado. Então, só para a gente iniciar, por isso que o som, para ter uma acústica melhor. Porque se eu tivesse paredes todas lisas, ia me dar um eco. Então, com essa proteção acústica, eu não tenho eco. Então, a minha voz bate na parede e se espalha. Se eu tivesse só a parede lisa, a voz bate na parede e volta. Então, ela tem o som ele tem essa propriedade, né? Se eu não fizer esse isolamento acústico, eu vou ter um reverb, vou ter um eco, né? Eco, eco, eco. Normalmente nos banheiros acontece isso, né? Porque o banheiro é muito fechadão, não tem janela, e aí quando você fala, aí tem aquele eco. Fica um som reverberando. Inclusive lá no estúdio tem, né? Lá no fundo verde tem, na lateral tem, né? Infelizmente, mas aí é que tá, você pode fazer com outras coisas assim. A caixa de ovo serve, depois você pinta com tinta guache e fica bonitinho, entendeu? E aí você pode fazer com casca de ovo, com isopor. O isopor, na verdade, você não pode colocar o isopor direto, né? Porque senão vai ficar liso do mesmo jeito. Você coloca um pedaço de isopor, coloca outro pedaço, vai cortando pedacinhos e faz. Fica legal, entendeu? Vou trabalhar com vocês hoje cenário a partir da aula passada, que nem todos viram, mas está lá disponível no YouTube para quem quiser. O link está no Classroom, está no Professor Online. Então, quem quiser, quem puder, assista lá. Tem 1h40, são 2 aulas juntas, uma atrás da outra, falando sobre a parte mais teórica da questão, principalmente do cenário. E aí fala sobre a organização, de repente, detalhes. Eu até mostrei aqui como é que está o meu cenário aqui, né, mostrei alguns detalhes. Eu tô atrás de mim tem uma espécie de biblioteca que não é aquela coisa maravilhosa, mas tem uma prateleirazinha com vários livros e tal, tem uma mensagenzinha. Vocês vão ver que a mesma mensagenzinha vai estar no outro ambiente que eu vou mostrar para vocês já já. Eu tenho uma iluminação suficiente, né, que dá um clima diferente. Eu não estou com a luz branca na minha cara, né? Eu estou com uma luz diferenciada. Você vê que o meu rosto tem 2 cores, né? Porque tem uma sombra e tem uma luz mais clara, né? Então as duas se complementam. Então dá um aspecto de ambientação e ao mesmo tempo faz você me enxergar. A câmera que não é muito boa, porque é a câmera do notebook, né? A câmera melhor vai funcionar já já, mas já está posicionada lá no outro ambiente, tá bom? É uma luz azul, é por isso que eu disse, a outra luz, ela dá uma ambientação como se fosse uma sombra, né? Porque, na verdade, aqui é a sombra da luz amarela que está sendo iluminada pela azul. E aí me cria uma ambientação. Porque quando eu trabalho essa divisão do meu rosto, eu dou uma questão de proporcionalidade, de 3D, né? Então, por exemplo, quem faz desenho 3D trabalha muito proporção. Então, você de repente coloca a metade do rosto um pouco mais escuro, um pouco mais claro, que é para poder diferenciar que não é um desenho 2D, né? Então a gente trabalha isso no vídeo também. Eu vou lá para o outro ambiente, vou mostrar aqui para vocês, vou mudar aqui a câmera. Antes de a gente ir para lá, vou só dizer o que eu fiz. Essa é a minha casa, tá? Para quem ainda não estava aqui quando eu disse. Essa é a minha casa. Dividi um dos meus cômodos em 2 ambientes, né? Um é o meu escritório. Deixa eu mostrar de novo, né? Porque falar também sem mostrar é ruim. Eu dividi em 2 ambientes. Um é o meu escritório, a parte onde eu produzo minhas coisas, gravo meu programa de rádio, trabalho de repente as aulas, faço meus podcasts, enfim. Aqui, por exemplo, eu estou usando um microfone shotgun direcional, né? Aqui, ó, então, o meu ambiente aqui, ó, tem um isolamento acústico, tá? Mesa de som, minha câmera tá parada agora, microfonezinhos, né? Aqui eu tenho... Olha a diferença da câmera, né? Ó, e aqui, no caso, é uma parede falsa, que vocês veem aqui que é com pallet, né? Então, eu criei aqui com um biombo,
E aí eu fiz uma parede falsa e coloquei também espuma para poder o som ficar show de bola. Vocês veem que eu estou usando um shotgun, beleza, né? Só que o que acontece? Se eu tivesse muito barulho aqui dentro, o shotgun estava captando todos os barulhos, né? Então, quando eu coloco esse isolamento, eu faço com que menos barulho entre e saia. Então, eu não tenho nem eco, não tenho reverb, mas também não tenho barulho externo, né? Então, eu fico com mais silêncio. Apesar de que a minha porta está aberta ali, mas mesmo assim, vocês não escutam barulho da rua, né? Dificilmente vocês vão escutar algum barulho externo. Deixa eu ver aqui se a outra câmera está ok. Então, ó, vou colocar aqui o outro ambiente. O que é que eu vou... Como é que eu fiz esse ambiente? Eu vou mostrar para vocês já já. A câmera tá lá, a câmera tá estável lá, tá no tripé, tá? Ela tá em outro ambiente. Como eu disse para os meninos que chegaram antes, ela está ligada no Wi-Fi. Eu tô falando com vocês no computador e eu tô usando um celular como câmera lá no outro ambiente que tá mandando sinal para cá. E Éder, tem coisas que eu não tenho na minha casa. E aí eu falei isso no outro vídeo. Mas tudo que eu vou mostrar lá, a gente pode tentar se adaptar para coisas que você possa ter em casa, inclusive. Eu fiz uma divisória com pallet, aquelas mesmas que o pessoal usa nas festas para fazer o fundo da parede do aniversário e tal, né? Então, eu tenho uma parede daquela falsa divisória, e aí do lado de cá eu tenho um esponjado, que vocês viram. Do lado de lá, eu coloquei uma iluminação de LED como se fosse uma luz fixa, tipo aquela luzinha de Natal, só que fixa. Né? De repente, eu não tenho luz fixa que é mais bonita, mas pode usar de Natal, por exemplo, sendo naquela configuração que brilha devagar, que não fique chamando atenção e tal, né? Que acenda devagarzinho e diminua, fica legal. Né? Não fica legal é você ficar todo tempo piscando, né, e tal, aí realmente não fica legal. Mas eu usei também, eu tenho um puff, que no caso é uma sapateira, em forma de puff, e aí ela virou ali um puff como se fosse um sofá, né? Coloquei uma iluminação lateral azul, que depois eu vou mostrar para vocês. O mesmo cenário vai virar cenários diferentes, para vocês entenderem. Eu tenho uma iluminação branca de frente. Essa iluminação branca de frente eu vou usar para vocês num formato mais, vamos dizer, jornalístico. E eu tenho uma iluminação amarela, que é luz branca quente, que é uma iluminação de repente para fazer um musical, por isso que eu coloquei um violão lá. Então, o mesmo cenário eu posso usar para de repente falar de uma notícia, falar uma coisa mais jornalística, uma coisa mais séria, e a outra eu posso fazer uma coisa mais descontraída. E aí vocês vão entender o porquê. Como eu não tenho muito espaço, a minha abertura de câmera não vai ser tão legal, porque o celular eu não tenho, né, uma lente olho de peixe. Então, o ambiente é pequeno e o enquadramento que vocês estão vendo aí, ele vai fechar em poucas coisas. Quando eu for movimentar a câmera lá, eu vou mostrar o ambiente inteiro para vocês verem, vou até acender a luz e tal, vocês vão ver o ambiente, mas depois, na hora que eu estiver filmando mesmo, ele vai focar praticamente na pessoa que vai estar sentada, não vai aparecer luz, não vai aparecer, de repente, se eu colocasse o microfone, não iria aparecer, né? E aí, nesse sentido, a gente consegue criar um cenário que seja bem interessante, até não só para a internet, mas até para a TV mesmo, né? Tem algumas das meninas aí da galera aí que pode estar participando do projeto aí, de um futuro projeto aí que a gente possa fazer para a TV. Eu tenho um desejo desse, né? Que eu já falei para vocês. Então, quem sabe a gente possa na escola fazer alguma coisa legal, e aí a gente pode tirar essas ideias, pode de repente usar algumas ideias. Olha como é que ficou minha parede, ficou legal? Pronto, eu vou mostrando coisa por coisa. Aí eu venho aqui e falo, vou para lá e volto, vou para lá e volto. Então, aqui são a questão dos pallets. Vocês viram que na frente, aqui do lado de cá, o meu pallet tem a espuma isolante, né? Isolante acústico. Do lado de lá, é só a madeira. Então, a madeira eu coloquei uma iluminaçãozinha, coloquei um quadrozinho pequenininho, e aí eu fiz uma ambientaçãozinha, né? E com a luz azul ficou diferente, né, também. Mas aí o que acontece? Vocês viram que tem uma luz amarela, tem uma luz branca, né? A luz amarela, ela tá como se fosse em cima
da pessoa, né, do personagem, que aí no caso fui eu, mas aí tem também uma luz branca de frente. Por quê? Porque se eu não colocar a luz de frente, eu vou ficar com o rosto da pessoa, vai ficar escuro. Né? Então eu preciso de uma luz de frente, sendo que, eu vou mostrar para vocês já já, ele tem um controle de dimmer. Então se tiver muito forte, eu posso diminuir, se tiver muito fraco, eu posso aumentar. Eu tenho um controle de dimmer que aumenta a temperatura de cor e o brilho, a intensidade da luz. Né? Então isso acaba se tornando uma chave na roda. Ó, aqui é um refletor de LED. Eu mostrei na aula passada, gravada. Mostrei até como configurar, que de repente, talvez hoje não seja o foco, mas aí em outro momento eu posso repassar isso de novo, mostrar para vocês como é que ele funciona. Né? A questão da iluminaçãozinha que eu falei, a iluminaçãozinha de LED. Né? Prendi simplesmente, coloquei um pregozinho lá em cima, e aí trouxe, né, a questão dos quadros. Quadros feitos de isopor, ó. É um isopor com um papel em cima, impresso, pregou, fica bonitinho, ó. Percebe? Tranquilo. Aqui é um puff, né? Um puff baú, tá? O violãozinho. A frasezinha para vocês, que eu disse que ia combinar com o que tinha lá na frente, ó. Certo? Outro LED. Vocês veem que tem uma geometria incluída, ó. Olha, um ambiente. Certo? Aqui é o refletor com a luz, um branco quente, né, que é uma luz amarela. Por exemplo, eu posso desligar aqui a luz branca para ficar somente a amarela. Deixa eu desligar aqui. Pronto. Eu desligando a luz branca, somente um ambiente mais musical, né? De repente um ambiente mais clean, assim vamos dizer, para a questão da ambientação musical, ficaria bem legal, né? Aqui é a outra câmera que eu estou usando, fixa no tripé, ó. Ou seja, aqui eu conseguiria fazer uma transmissão online tranquilamente com esse tripé aqui. Eu só precisaria colocar um computador perto de mim ali para eu poder fazer a colocar no ar, tirar do ar, fazer a transmissão, etc. Aqui o meu refletor de LED que eu fiz, tá? Esse refletor, só para vocês perceberem que dá para fazer em casa alguma coisa. Esse aqui eu não fiz, esse aqui eu comprei, porque aqui tem um bandó. Bandó é para eu limitar a luz, por exemplo, eu posso limitar aqui. A luz está aqui na parede, né? Olha aqui, ó. Ela não está mais na parede, porque eu limitei. Entendeu? Isso aqui, no caso, a gente chama de bandó, que é para proteger aqui o vazamento, onde a gente quer focar. Percebeu aí? Então, a gente pode brincar com isso. E, ao mesmo tempo, eu posso... Deixa eu modificar aqui. Eu coloquei somente a luz branca. Agora, vamos fazer algo mais sério, mais jornalístico, mais notícias e tal. Então, posso colocar aqui. Também posso mudar as cores dos LEDs. Ou posso apagar os LEDs, enfim. Deixa eu apagar para ver como é que fica. A gente apagar os LEDs, como é que fica? Vai ficar uma luz de frente para que eu possa dar informações, de repente, gravar um vídeo de youtuber, né, fazer, de repente, um vídeo aula, um tutorial, entendeu? Com a mesma cena, com o mesmo cenário, eu posso fazer cenas diferentes. Uma com luz, outra com a luz amarela, outra com a luz branca, outra, de repente, eu posso tirar alguma coisa, modificar, né? Entendeu? Olha como a minha mudou aí, ó. Eu tirei o azul, ó. Alguém tem alguma pergunta do que viram? O que vocês querem saber do que vocês viram? Foi massa. Para que serve alguma coisa? Todo mundo sabe para que serve? Não, no caso, eu tenho uma mesa. Só que eu não liguei a mesa para não dar tanto trabalho, certo? Então, pela mesa, eu posso escurecer, deixar tudo apagado, eu posso aumentar gradualmente, posso mudar para vermelho, para azul, para amarelo, a cor que eu quiser, entendeu? Só que eu não usei a mesa. Então, para desligar e ligar, eu liguei na tomada mesmo, tem um botãozinho, eu liguei, liga e desliga. Mas lá no vídeo aula que eu gravei, se você tiver a curiosidade, lá tem mostrando a mesa. Eu mostro para vocês, eu mexo nos botõezinhos, mostro o funcionamento da mesa para vocês.
Como eu disse para vocês, eu tenho um dimmer. Eu posso diminuir a luz amarela ou aumentar. Então, o que acontece? Se eu quero que a pessoa que está em casa veja muito bem quem está tocando, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a luz amarela mais forte, que é azul. Porque azul vai virar só decoração secundária, né? Agora, se eu quiser que a decoração chame mais atenção do que quem está tocando, eu diminuo só para a pessoa enxergar, mas que ele não chame atenção. Entendeu? Eu faço um jogo de primeiro plano e segundo plano. É a questão da prioridade. O que eu quero que a pessoa de casa receba? O que eu quero que a pessoa de casa veja ou sinta? Então eu vou colocando primeiro plano e segundo plano. A questão da luz branca, vocês perceberam no final que eu tirei a colorida, coloquei somente a branca. Para quê? Para que todo mundo que estivesse recebendo a imagem recebesse uma imagem completa. Vai ver a madeira, vai ver a luz, vai ver a decoração, vai ver o rosto, vai ver o gesto, vai ver tudo da pessoa com a luz de frente branca forte. Não, olha, a questão do LED, a luz de LED, não é aquela incandescente antigamente, né? É a de LED. A de LED, ela tem muito menos risco. Ela é muito mais segura, certo? Então, ela não esquenta muito. Então, por exemplo, você pode, até lá na aula gravada que eu falei, que eu fiz, eu falei sobre o balde box, né? Porque a gente tem na filmadora profissional, numa empresa profissional de filmagem, a gente tem um softbox, que é para estúdio, uma iluminação de estúdio, uma iluminação fixa. E aí, a gente pode, de repente, pegar um balde de metal ou um balde de plástico mais rígido e fazer, por exemplo, colocar um bocal dentro e colocar uma luz dessa que você está falando. E aí você consegue ter uma luz na sua frente, e aí você pode mudar a temperatura de cor dela, porque se for a que eu entendi, é aquela que de repente ela mesma tem RGB, né? Tem muda de cor. Será essa? Se for, ela tem um controlezinho, normalmente. Esse controle, você pode colocar o brilho maior ou o brilho menor também. Tem a opção de colocar o brilho, aumentar ou diminuir o brilho. Então, por exemplo, você coloca ela na sua frente, em cima do celular, para você fazer o seu vídeo, você pode diminuir o brilho até a imagem do celular ficar show. Ah, está escuro, então aumenta um pouquinho o brilho. Entendeu? Porque se o celular tiver com a imagem granulada, é porque está faltando luz, né? Então você aumenta um pouquinho a luz e tal, e vai ficar bem legal. O que acontece? Lá no grupo, de repente, vocês podem... teve uma ideia, pensou em alguma coisa? Manda lá para mim, de repente a gente pode colocar na aula também, tá bom? Não tem esse negócio comigo de eu vou impor o conteúdo, não. Eu acho que é um conteúdo que está dentro da disciplina, que é algo que é legal para nós, né? E a gente pode fazer juntos, né? Éder, sei lá, vamos marcar um dia para todo mundo brincar com papel machê, cada um na sua casa, né? Vamos, sei lá, tem cola branca, água e papel. A gente fazer alguma coisa de papel machê, a gente pode fazer, entendeu? Vamos fazer alguma coisa com, sei lá, enfim, com massinha. Tem gente que tem irmão menor, tem massinha de modelar, ou vamos fazer massa para a gente fazer uma esculturazinha, uma brincadeira, alguma coisa, um stop motion e tal. A gente pode brincar. Bora brincar de... Gente, obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado. Eu gostei também, foi bom. Obrigado.